Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou aluno do quinto período de Ciência da Computação na Unip. Isso daqui é um trabalho falando sobre aplicações da inteligência artificial em meios. Então, aqui é um trabalho prático. Não vou me delongar muito na introdução, porque só tem 10 minutos para falar. A escolha do nicho, né, do tema, foi manutenção, no caso, manutenção industrial, né? Em fábrica, geralmente a gente tem máquinas, como você já deve imaginar, e é muito custoso quando essas máquinas quebram por falta de manutenção prévia. O intuito do trabalho é usar machine learning para treinado, né, com o dado do sensor da máquina, para prever que uma máquina vai falhar antes que ela falhe, assim evitando o custo financeiro tanto da operação não estar rodando, né, da pipeline da fábrica não estar rodando, quanto de consertar a máquina tipo, com a falha mais grave. Para isso eu usei uma base de dados não famosa, não sei se é famosa, mas é do UCI, que é da Universidade da Califórnia, em Irving, que é esse lugar aqui, Irving. Então, é desse pessoal aqui. Ele disponibiliza um dataset com dados dos sensores, classificação da falha, ID da máquina e coisas assim. Dentro do projeto, tem um código que faz um mock desses dados, então ele gera um dataset offline. E também tem o download do dataset original da Irving. A técnica usada de IA, como está aqui embaixo, foi a Random Forest, né? Que é o Random Forest Classifier. Como que ele funciona basicamente? Eu acho que é essa imagem aqui. Em todo o processo de IA, a gente começa dividindo o nosso dataset num set de treinamento e num set que vai testar o modelo que foi o modelo criado, né? A previsão. Então, é um set para treinar o modelo e outro set para meio que ser o gabarito. No caso da floresta randômica, né, da Random Forest, ele basicamente vai pegar é, o training set, né, os dados para treinar, vai pegar esses dados, vai duplicar eles, né, vai pegar, vai duplicar esse dataset, no caso, as N vezes que ele precisar, e ele vai criar árvores de decisões aleatórias, e aí cada árvore vai decidir, né, nesse caso aqui da máquina, né, se a máquina apresentou falha ou se ela não apresentou falha. E aí, cada um deles vai dar o seu palpite, vai ter uma votação no final entre as N árvores que votaram, e aí a maioria vai vencer. Então, se a gente tem três árvores, duas votaram que a máquina deu falha, quer dizer que essa máquina vai dar como falha. Ele preveu que a máquina falhou. Por que exatamente a escolha do modelo? Essa base de dados, deixa eu só ver se eu tenho tempo suficiente para falar disso. Tem sim. Essa base de dados, ela tem uns 10.000 casos, se eu não me engano, 10.000, 2.000 casos. A, a mocada tem 2.000, a original tem 10.000. Mas assim, o evento da falha, ele é muito raro. Então, a árvore, né, a base, ela é muito desbalanceada. O que quer dizer que a gente tem que dar preferência, né, tem que dar muito mais peso para os casos de falha do que para os casos que não apresentaram falha, já que a quantidade de dados que a gente tem para as máquinas com falha é muito menor. E, além disso, né, como são sensores e tudo mais, nesse tipo de dataset, é muito fácil acontecer um fenômeno que chama overfitting, que eu acho que está nessa imagem aqui, né, aqui, que é basicamente o seguinte: a gente tem três tipos, que é o underfitting, que é quando você está treinando um modelo e ele não se ajusta
ao dataset que você está treinando ele, ou seja, ele não aprende. A gente tem o overfitting, que é o que tem muita chance de acontecer, que é meio que uma memorização. Então, em vez do modelo realmente aprender a, a prever aquilo, ele só decora o que o dataset apresentou. E a gente tem o ideal, que é o modelo balanceado, né? Para isso, a Random Forest, ela, por ter aquele sistema de votos e realmente ser aleatório, ela evita que fique esse fenômeno de overfitting. E também, acho que, cadê o código? Pode estar aqui. Falando um pouquinho dos parâmetros, né? É, a gente treina aqui com 300 árvores, 300 estimadores, né? Esse minimal sample leaf é para ele evitar de ter uma amostra muito específica, então exatamente para ele tentar não fazer o overfitting. E aquele negócio que eu falei de ter da base ser muito desbalanceada, porque tem apenas alguns casos específicos de falha, a gente usa esse class weight balance para tentar dar uma ajudada. Esse N-1 é só para usar todos os core da máquina para treinar. E vou mostrar o modelo funcionando. Outras duas coisas, né? Na base de dados, eu tirei esses indicadores de modo de falha e o ID da máquina também. Você vai ver que na base tem o ID da máquina, para que o modelo não decore o ID ou não tenha já a resposta da falha, ele tem que prever o que causou a falha, né? E se teve uma falha ou não. E ele tem nas saídas geradas, a gente já vai ver os resultados. Então, vou pegar aqui no terminal, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Vou correr. Pegar aqui no terminal responder, né? Ah, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou baixar a base. E agora eu vou treinar o modelo. Então, dois comandos, input e output. E aí, beleza. Treinado com 10 mil registros, que é a base oficial. É, falando aqui sobre os parâmetros, o que a gente vai mais estar olhando aqui para o contexto de negócio vai ser o parâmetro de recal. Por quê? O parâmetro de recal, ele fala para a gente quanto da, das falhas ele capturou nesse contexto. Então, eu vou pegar alguns dos outputs aqui. A gente também tem as variáveis mais importantes na hora da decisão, então a gente consegue ver que o torque, a velocidade e o tempo de que a máquina está operando são os três pontos que mais têm importância. Então, uma máquina que é operada num alto torque, numa alta rotação e por muito tempo, ela tende a ter mais falha. Ela tende a apresentar falha. Isso daí também é mostrado em algumas imagens. Então, tem aqui a matriz da confusão. Então, isso daqui é o que foi predito, isso daqui é o que é a verdade. Então, a gente tinha. Ele preveu que não tinha falha em 19 casos que era para ter falha, ele conseguiu capturar 49 falhas e ele deu 20 alarmes falsos no meio dos 1900 e tanto. A importância das variáveis também tem uma imagem. Eu vou tentar correr porque está acabando meu tempo, tem um minuto só. A última coisa que eu queria explicar bem rápido era essa, essa variável de probabilidade aqui. Como eu expliquei, o recal aqui ele vai ser a nossa métrica mais importante. Eu testei algumas probabilidades diferentes aqui. O skitlearn começa com 0,5 no padrão, mas o melhor equilíbrio que eu achei entre precisão, ou seja, não ter falso, não ter alarme falso, e ele não deixar passar muitas falhas, foi esse 0,4. Então, esse foi o meu fine tunezinho do modelo. E é isso. Eu não vou me delongar muito porque eu não tenho muito tempo. Mas é isso. Muito obrigado.